Bom, pessoal, eu estou aqui nesse videozinho para explicar para vocês o que aconteceu ontem com os ônibus dos estudantes indo para Ribeirão Preto, tá? Os ônibus foram parados pelo pessoal da Artesp, chegando já em Ribeirão, lá na entradinha de Ribeirão. E aí o pessoal da Artesp solicitou a documentação e descobriram que os ônibus não, parece que são de Minas, né, de Itamogi, e não tinha licença para estar rodando aqui no estado de São Paulo, que essa licença é concedida pela Artesp. E para gravar ainda mais, um dos ônibus nem documentação tinha, segundo o próprio agente da Artesp, né? Então isso é um fato que já há um certo tempo eu venho questionando a diretoria da associação. Venho fazendo alguns requerimentos e pedindo documentação, e eles não têm me fornecido toda a documentação que eu peço, inclusive a cópia dos documentos dos ônibus, para verificar esse tipo de coisa. Eu particularmente acho que isso é a pontinha do iceberg, que ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta e eu acho que não é positivo relação ao seguro, né, dos ônibus e de pessoas, dos passageiros, que é obrigatório, a empresa teria que ter um seguro. Me parece, né, por algumas fontes que eu andei pesquisando, que esse seguro, essa pólice de seguro foi cancelada. Outro fato gravíssimo que a associação não tem se atentado, o contrato prevê que a frota de ônibus tem que ser da empresa que assinou o contrato. Então, assinou o contrato com Jaqueline Transportes ME. E parece que os ônibus não são da Jaqueline Transporte, sim da Editur, que é lá de Itamogi. E não tem nenhum contrato, nada que permeie o contrato, que fale de cessão de ônibus de outras empresas para essa, né? Então, o que mais me preocupa é que a diretoria da associação deveria, antes de assinar o contrato, solicitar toda a documentação que já está prevista desde a carta convite, que foi enviada para outras empresas antes de fechar o contrato com essa. E mais complicado ainda é que, além da própria associação não ter conferido toda essa documentação, a prefeitura também se fez omissa, porque simplesmente chegou lá, negociaram valores de subvenção, definiu que a empresa, a associação, a prefeitura deu liberdade para a associação, né, definir qual empresa que faria o contrato, e a prefeitura, sem pedir maiores documentações, maiores esclarecimentos, preocupada somente com o preço, né, acatou a tudo e forneceu a subvenção. E aí, para complicar mais um pouco ainda, essa subvenção tem que ser aprovada pela Câmara Municipal. Então, a questão burocrática, que eu fui até me informar lá na Câmara, a questão burocrática está tudo ok. O que os vereadores precisavam para passar esse projeto na Câmara foi o que a associação forneceu para a Prefeitura e para eles, para esse projeto ser aprovado lá. No intuito de ajudar, lógico, os estudantes não ficarem sem ônibus, eles vão lá, assinam o projeto, libera a verba e ok, essa verba é dividida em 10 meses, né, repassada para a gente em 10 meses, que se não me engano foi em torno de 386 mil, uma coisa assim. É, Só que cabe também aos vereadores verificar a idoneidade da empresa, se essa verba está sendo bem aplicada ou não, a qualidade do transporte, a segurança dos associados. E a gente tem o péssimo hábito aqui na cidade de fazer as coisas acontecerem tudo no jeitinho. Ah, precisa? Deixa acontecer. Não verifica se está certo ou não. Está servindo? Está levando o associado da casa para a faculdade, da faculdade para casa? Ok, para eles é o que basta. E na verdade tem muito mais coisa a ser descoberta, né, a correr atrás, verificar se está toda a documentação ok, porque a gente está em risco. Eu sou estudante também, eu viajo todos os dias com esse ônibus, né? Então é uma coisa muito complicada e séria. É um hábito que a gente tem que começar a ter, a correr atrás do que é certo e não do que serve para a gente. Porque tem uma diferença enorme entre o que é certo e o que serve para a gente. Muitas vezes a gente é conivente com uma coisa errada, né, uma coisa que a gente sabe que é ilegal, porque tá me servindo. Enquanto tá me servindo, eu vou acabar com isso para quê? Então é melhor correr o risco ali de uma hora parar, mas isso aqui tá aqui me servindo, do que eu ir lá e querer a coisa certa e como eu ser taxado como chato. Então eu sou o cara encrenca, eu sou o cara chato, que vive correndo atrás de regras à risca, né? E eu vou fazer isso o resto da minha vida, né? Eu estou cursando direito e para mim é básico você correr atrás do que é legal. Tá no papel, tem que ser feito, vamos exigir que seja feito, né? Estamos lidando com pessoas, são situações, são vidas. Então é uma coisa muito séria isso. Então eu queria aproveitar esse vídeo para pedir para a associação, para a diretoria da associação, dar um parecer para a gente. O que está acontecendo lá dentro? O porquê que essa documentação não é verificada? Por que esse afrouxamento todo? Eu já há um certo tempo que eu tenho questionado e estou sofrendo muita retaliação. A associação tem colocado os associados em posição contrária a mim, sempre colocando que o Testa é o cara chato, o Testa está procurando coisa, o Testa quer aumentar a passagem para Batatais, sendo que na verdade eu nunca propus isso, eu queria que todos pagassem menos de forma igual. Então tem uma série de situações que a diretoria não está sabendo lidar, não sei se por inexperiência, se por má fé, não consigo entender isso. O fato é que eles estão deixando de procurar
a Assembleia Geral, de comunicar, né, tanto os pais dos associados, né, dos alunos, quanto os alunos, deixando de juntar eles em assembleia e procurar saber a opinião, e estão tomando um monte de decisão administrativa que eles são responsáveis por isso. Né? O nosso estatuto da associação ele é bem claro, ele lá fala que nenhum associado deve ser responsabilizado individual, solidariamente ou subsidiariamente por atos praticados pela diretoria. E a gente tem toda uma hierarquia. Né? O órgão supremo de uma associação é a Assembleia Geral, ponto. A partir desse momento que se ignora a Assembleia Geral, qualquer ato praticado passa a ser pura responsabilidade da diretoria. Então eles têm que arcar com essa responsabilidade. Não é simplesmente transferir depois o ônus disso, os custos disso, para o associado bancar. Né? Então eles têm que estar atento a isso. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para que o pessoal da diretoria venha esclarecer para a população o que realmente está acontecendo, como está essa documentação desses ônibus, o que pode acontecer com o transporte, porque eu não quero que depois os dedos sejam apontados para mim que o Testa parou o transporte, o Testa foi atrás, e, entendeu? Eu estou indo atrás do que é certo e de repente eles jogam a responsabilidade da omissão deles, de não ter feito a coisa da forma correta, em cima de quem foi lá e denunciou. Infelizmente essa é a nossa política local, né? Eles têm esse hábito aqui em qualquer setor. Então eu queria que a diretoria viesse, explicasse isso. Queria também um parecer da prefeitura, porque não basta simplesmente pegar o dinheiro e repassar, né, para a associação. Então, agora se vira. Não, tem que ter uma fiscalização, tem que estar atuante ali. Então funciona tudo na base da denúncia, tem que ir lá denunciar que está errado. Né? E os vereadores também, eles passaram esse projeto na Câmara com a ideia de ajudar os associados, então dá uma satisfação. Por que não foram atrás? Por que não verificaram a idoneidade da empresa, se está tudo correto ou não? Né? Já não é a primeira vez que param os ônibus, já houve situação quando foi multado, indo por Batatais, né? Acabou o diesel no meio do caminho, então são coisas assim inexplicáveis, porque a empresa, bem ou mal, ela recebe o valor mensal. Então, e as condições do ônibus? Então, já solicitei relatório para a associação, relatório das condições do ônibus. Eles procuram um advogado para me responder, dizendo que eles não têm condições técnicas para verificar as condições do ônibus. Mas, em contrapartida, eles definem na carta convite que o motor do ônibus deve ser traseiro. Eles colocam uma regra para representante de ônibus, dizendo que ele tem que fazer a vistoria do ônibus, comunicar a diretoria em caso de mau funcionamento. Então, está acontecendo muitas situações contraditórias dentro da associação. E é importante que a população, que vocês, de forma geral, venham participar disso, cobrem também, lutem pelo que é certo. Né? Porque é difícil para mim, dentro de 350 associados, eu estar insistindo em correr atrás do que é correto e estar sendo taxado como um cara chato que fica causando problema em vez de resolver. Então eu sozinho não estou conseguindo, infelizmente. Então, ó, espero da diretoria, tá, que tome alguma providência, que dê uma satisfação para a população. Espero da prefeitura também uma satisfação em relação a isso. Da Câmara, dos vereadores, né? Acredito eu que a maioria vai tentar a reeleição, não sei. Né? Então é importante a gente cobre eles a respeito disso também. E talvez, quem sabe, da justiça, não sei. Vamos esperar, né, uma satisfação dos envolvidos para ver o que vai acontecer. Fato é que não pode parar o transporte, né? Nós estudantes precisamos do transporte, então isso não pode parar, né? Não tem como. Mas a gente precisa de uma situação, de uma solução para a situação. Né? A gente precisa regularizar toda essa situação para não prejudicar a gente ainda mais. Porque se realmente esse seguro tiver vencido, se estiver desprotegido, né, de uma apólice de seguro, e se acontece uma coisa pior? Né? Ninguém quer isso. Ninguém quer isso realmente. Mas aí também não adianta falar, né, que foi uma fatalidade, eu não sabia, ninguém sabia. Então que fique feito aqui o registro, que tem coisa errada lá dentro, tá? Tem muita coisa errada, não é pouca não, e que a gente passe a fazer da forma correta, resguardando, né, todos os associados, estudantes e as nossas famílias, né, porque não tem nada mais valioso do que a nossa formação, a nossa integridade física, ok? Pessoal, agradeço a atenção. Logo eu volto esclarecendo outros assuntos também, meio polêmicos, mas que é importante a sociedade começar a despertar em relação a isso. Ok? Obrigado, pessoal.